Oi, pessoal, tudo bom? Bom, continuando aqui nossa série de vídeos, né? Esse é o vídeo 3. Espero que vocês estejam gostando. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema de receitas de contrato com o cliente, tá? Eu optei por fazer aqui nessa divisão, né? Que a gente pode ir lendo aqui o exercício e um Excel para a gente poder resolvendo. Porque eu fiz alguns testes resolvendo no tablet, né, na mão, mas a letra estava ficando muito grande, tinha que ir e voltar muitas vezes, então não estava ficando legal, tá? Então eu decidi fazer pelo Excel. Eu vou disponibilizar o Excel também, tá? No link aqui no comentário para que vocês possam baixar também, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, dar uma olhadinha. Mas eu vou fazer bem devagarinho aqui, tá, pessoal? Bem passo a passo com vocês para a gente poder resolver juntos. Então, se por acaso vocês quiserem até acelerar o vídeo aí também, colocar na velocidade 1.2, 1.5, 2, é, também acho que pode ficar bacana para vocês conseguirem acompanhar um pouquinho mais rápido, tá? Porque o vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho longo. Mas é isso aí, vamos lá. Bom, eu até queria começar aqui, né, fazendo algumas questões ah, do quiz que a gente tem, que aí a gente depois segue ele para as questões mais práticas mesmo, que são algumas teóricas inicialmente, mas depois tem algumas de conta. Bom, então começando aqui, né? Essa é a primeira questão. Segundo a estrutura conceitual, qual dos conceitos a seguir melhor define receita? Então, letra A. Entrada de caixa no curso das atividades operacionais da entidade. Tá bom, né? A gente sabe que, né? hum, Não necessariamente entrar dinheiro é uma receita, né? A gente sabe que a receita acontece ali quando a gente presta o serviço, por exemplo, ou entrega o produto. Vamos ver as próximas. Entrada de caixa a gente sabe que não é. Aumento dos benefícios econômicos que resultam em aumento do patrimônio líquido. Bom, essa aqui perfeito, né? Até a gente viu nas outras aulas que, né, aumento de um ativo, né, pode sim resultar no aumento do patrimônio líquido, né? Então essa aqui parece a correta por enquanto. C. Diminuição de passivos que resulta na redução do patrimônio líquido. Não, né? É, Diminuição de um passivo pode sim, né, ser geração de uma receita, até aqui tudo bem, mas não necessariamente, quer dizer, não necessariamente não vai reduzir o patrimônio líquido, né? Se reduzir o PL, não pode ser considerado uma receita. A receita vai aumentar o PL. No caso aqui, se fosse receita, teria que diminuir o passivo e aumentar o patrimônio líquido. Aí estaria correto. E a D, o valor total das vendas brutas em um período contábil. E também não, né? A gente sabe que né, o conceito, né, de receita não é vendas brutas, né? É de fato ter esse benefício econômico, né, que vai gerar ali um aumento do PL, tá? Então, o correto é exatamente isso, né? Aumento dos benefícios econômicos que resultam em aumento do patrimônio líquido. 2. Qual dos seguintes critérios não é um dos 5 critérios para que um contrato atenda aos requisitos do CPC 47? Bom, aqui a gente tem alguns critérios que a professora foi passando lá nos slides. Eh, Depois a gente pode voltar para eles também, mas vamos ver aqui as alternativas. Então, a letra A. A entidade já recebeu a contraprestação integral a qual terá direito. Tá bom. As partes aprovarem um contrato e estiverem comprometidas em cumprir suas obrigações. Tá bom, legal. A entidade puder identificar os direitos de cada parte em relação aos bens ou serviços a serem transferidos, tá bom? E o contrato possui substância comercial. Tá, então aqui só tem que se atentar naquela que ele quer o que não é um critério. Então, assim, as partes aprovarem o contrato, é, tá certo, né? Assim, é uma coisa lógica, né? A gente já pode considerar de fato que um contrato esteja ativo se as partes concordarem com ele, né? Então, assim, as partes aprovarem o contrato e estiverem comprometidas em cumprir suas obrigações. Perfeito. A entidade puder identificar os direitos de cada
parte em relação aos bens ou serviços a serem transferidos também, né? Tem que estar escrito no contrato o que que deve ser feito, né? Quais direitos devem ser transferidos, eh, quais obrigações devem ser cumpridas. Então, também tá certo. E o contrato ter substância comercial, né? Ele ter exatamente esse cunho comercial, né? De contraprestação de algum tipo de produto ou serviço. Então, também correto. Só que se vocês verem aqui, né, a entidade já recebeu a contraprestação integral a qual a parte tem direito. E não necessariamente, né? A entidade pode não receber essa contraprestação pode nem ser integral, pode ser parcelado e pode nem receber no ato, né? Pode ser a prazo. Então, não é um critério aqui do contrato, tá? Então, aqui na questão 2 a resposta correta é a letra A, tá? Lembrando que na prova, às vezes tem essas questões, né, de não é, né, de identificar o incorreto. Então, também toma cuidado só com isso aqui, tá, pessoal? Bom, 3. Uma empresa vende seu produto principal por R$ 1.500. Há 80% de chance de não haver danos, 15% de haver danos leves, né, o desconto de 100, e 5% de danos médios, né, tem um desconto de 200. Utilizando o método, portanto, esse aqui é o método do valor esperado, qual é o valor da receita que deve ser reconhecida? Bom, aqui lembrando, a gente tem, né, basicamente dois métodos para poder utilizar, né? E esse método do valor esperado é exatamente quando a gente tem que pegar ali a probabilidade de cada uma dos descontos a serem aplicados, tá? Bom, então aqui, se vocês notarem, a gente tem um produto, né, que ele custa R$ 1.500 e a gente tem a probabilidade de não ter dano, né, 80%. Então, 80% desse valor aqui não sofrer dano. A gente tem 15% de haver danos leves e 5% desse valor de ter danos médios, tá? Então, aqui, basicamente, o que a gente precisa fazer? Qual que é o valor esperado, né, da receita? O que acontece? É como se a gente tivesse que reduzir esse valor aqui, porque é como se a gente fosse, de fato, receber, né, 80%. É como se a gente fosse eh, não receber, digamos assim, 15% por causa de danos e como se a gente não fosse conseguir receber 5% por causa de danos também médios, tá? Então a gente vai receber como se fosse um montante referente aos 1.500 proporcionais a essas porcentagens. Como que a gente faz essa conta? Bem simples. Basicamente, a gente tem que ver aqui quanto proporcionalmente corresponde os 1.500 e somar esses valores, tá? Então, aqui também bem simples, né? A gente pega ali os 1.500, multiplica por 30% de 1.500, aí a gente vai reduzir o valor dos 1.500 pelo desconto, né? Lembrando que assim, se a gente vendeu com desconto, então a nossa receita tem que ser considerada com esse desconto. Então a gente vai pegar aqui os 1.500, reduzir o desconto e fazer os 15%, né? Então, os 1.500 menos 100, 1.400 e os 15% dos 1.400, que é o valor que de fato a gente vai vender, né? E dos 5% a gente também aplica um desconto, né? Porque, sei lá, a gente está vendendo aqui para um cliente que, né, aplicou um desconto. Então vai ser os 1.500 menos os 200 vezes os 5%, que vão ser os 1.500 menos 200, 1.300 vezes os 5%. Então, assim, a gente está, teoricamente, vendendo pelo valor cheio aqui, né? E vamos receber 80% desse valor. Nos 1.400 a gente aplica um desconto, né? E a gente vai ter ali 15% de recebimento, né? De dano. E os 1.300 que também tem um desconto, pelo 5%, tá? E aí, somando esses valores, vai dar os 1.475, tá? Então, esse aqui talvez seja o mais complicadinho, né? Que é esse método do valor esperado. Eu gosto sempre de pegar essa palavra aqui, esperado, né? Então, esperado me lembra
esperança lá da estatística. Eu tenho que pegar a esperança, né? Quanto que eu espero receber. Então, eu espero receber, né, um valor menor, né, do que esses 1.500 proporcionalmente às porcentagens aqui de danos, né, e de desconto também. Tá? Então, é isso, pessoal. Resposta letra D, 1475. Questão 4. Qual dos métodos a seguir é o mais apropriado para mensurar uma contraprestação variável quando existem apenas dois resultados possíveis? Por exemplo, atingir ou não uma meta. Então, esse aqui é um segundo método, né, que eu estava comentando, que a gente também vai utilizar, po- possivelmente vai cair na prova, que é o mais simples, tá? Que é de fato o método que a gente vai pegar, sei lá, ó, ou vai atingir, ou a gente vai ganhar 10, ou não vai atingir e a gente vai ganhar 5. Então, ou a gente atinge ou não. É um desses dois valores. Não podem ser os dois simultaneamente e nem pode ser uma proporção de cada um deles. Atingiu, sim ou não, tá? E esse método chama o método do valor mais provável. Então, assim, vocês veem, né? A gente tem o valor esperado, que eu gosto de novo, ver a esperança, né? Quanto que eu espero receber. Então, eu penso sempre numa proporção, né? Numa porcentagem. E o mais provável. Qual que é mais provável? Aí eu sempre penso, né? Ah, o mais provável vai ser um ou vai ser zero? Eu vou receber ou não? Então tem que ser um desses dois. Mais provável qual que é? Vamos supor que um tenha 60% de chance de acontecer e o outro vai ter 40%. Bom, o mais provável é 60%, então o mais provável é eu receber, tá? E aí o esperado, não. O esperado tem que fazer porcentagens ali de, igual a gente fez no último exercício, né? De, sei lá, 80%, depois 10% e assim vai. Beleza? Então, a resposta correta é método do valor mais provável. Questão 5. A receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle do bem ou serviço. O que significa obter o controle, segundo o CPC 47? Então vamos lá, letra A. Ser capaz de direcionar seu uso e obter os benefícios remanescentes. Beleza, legal. Ter a titularidade legal do ativo. A gente viu, né, nas últimas aulas que você só ter a titularidade do ativo não significa que você tem um controle. A gente viu da controlada, né? Controlada não tem a titularidade dos ativos das suas subsidiárias. Quem tem controle são elas, né? Legalmente lá no papel está escrito que sei lá, Transpetro detém ali um navio, mas quem controla a Transpetro é a Petrobras, então a Petrobras não tem a titularidade legal, mas tem um controle daquele navio da Transpetro. Tá? Então, titularidade legal a gente sabe que não precisa ter para ter o controle do ativo. Apenas a obrigação de pagar pelo ativo. E não também, né? Você só ter que pagar pelo ativo não te faz ter o controle dele. Por exemplo, aqui na Transpetro. A Transpetro foi lá, saiu do caixa dela, a compra do navio, mas quem tem o controle é a Petrobras. Então, também só pagar não quer dizer que tem controle. Apenas a posse física do ativo. Também não, né? Você ter a posse física, né? O navio tá lá, sei lá, num porto. Bom, não existe porto da Transpetro, mas está sei lá, num espaço físico lá da Transpetro, não quer dizer que ela tem um controle. O controle continua sendo da Petrobras. Tá? Então a resposta correta era exatamente a letra A. Ser capaz de direcionar seu uso e obter os benefícios remanescentes. Quer dizer, ela pode vender ou não aquele bem e ainda assim ela vai receber ali os benefícios que esse bem vai gerar. Aqui está remanescentes porque o ativo pode ter depreciações, pode se desgastar, mas ele vai gerar algum tipo de benefício para essa empresa.
Por exemplo, o navio ele vai se desgastar ali com o tempo, né? Mas ele vai fazer as viagens e vai entregar os produtos e vai conseguir gerar receita para a Transpetro e, consequentemente, para a Petrobras também, quando ela fizer o balanço consolidado. Bom, eu acho que é isso dessa parte. Agora vamos para a lista aqui da aula. Começando aqui pela 1. Um fabricante de equipamentos pesados vende um equipamento para um cliente em antecipação a um contrato de construção de estradas, tá? Que será firmado pelo cliente com o governo. O contrato de venda dá ao cliente o direito de devolver o equipamento se o cliente não ganhar o contrato. Não há nenhuma maneira de estimar de forma confiável se o cliente devolverá o equipamento. Quando deve ser reconhecida a receita de venda do equipamento? Bom, esse caso aqui é um caso é, bem parecido com os que a gente também já viu, porque ele tá falando aqui quando reconhecer de fato a receita. Só que se vocês notarem, na verdade, o controle, né, ó, ele não passou ainda. Porque, ó, o fabricante, né, vende equipamento para o cliente em antecipação a um contrato de construção de estradas, que será firmado pelo governo. O contrato dá o direito ao cliente de devolver o equipamento, se o cliente não ganhar o contrato. Então, assim, é, por mais que ele, né, tenha uma antecipação ali no contrato, ele ainda não passou de fato é, o controle dessa propriedade. Então, a receita só tem que ser reconhecida quando de fato esse contrato for firmado, certo? É, e o controle for, a propriedade, né, for passada para esse cliente. Inclusive, ele fala até aqui que não tem nenhuma maneira de estimar de forma confiável se o cliente devolverá o equipamento. Então, assim, são muitas incertezas, né, de firmação de contrato, né, ainda mais por ser uma licitação com o governo, é, ele pode devolver caso não ganhe e também não consegue estimar, tá? Então, essa primeira questão, a gente pode colocar aqui, né, que a receita só deve ser reconhecida quando o contrato for assinado entre as partes. É, controle da propriedade ainda não passou do vendedor para o comprador, pois deve ser formalizado o contrato de construção. Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor. Porque assim, eu perdi aqui o mestre. Vou mesclar essas células só para ficar melhor. Boa. Ah, beleza. E o que mais? Então, a receita só deve ser reconhecida quando o contrato for assinado entre as partes.
O controle da propriedade passar, né? Ainda não passou para o vendedor do computador, por isso tem que formalizado. E deve ter uma estimativa confiável para o conhecimento da receita. Então, acho que esses três principais pontos, né, já justificam aqui por que que a gente não tem que ser reconhecida a receita. Então, vamos para 2. A 2 fala o seguinte: uma distribuidora vende e entrega DVDs para uma loja local. A loja local vende os DVDs como principal no relacionamento com o cliente final e pode escolher a forma de precificar os DVDs. Então, assim, a gente tem aqui uma distribuidora que vende DVDs, né, para uma loja local, e essa loja local vende para um terceiro, que é para os clientes finais, tá? Se a loja local não vender os DVDs, eles são devolvidos à distribuidora para um reembolso total do crédito. Não é possível estimar de forma confiável quantos DVDs serão vendidos. E aí pergunta, né? Quanto que tem que ser reconhecida essa receita pela distribuidora? Por quê? Então aqui a gente tem uma relação de uma distribuidora, de uma loja local e de um cliente final. Então a distribuidora, ela vende para a loja local, que vende para o cliente final, certo? Que é o comprador. Então a gente quer saber quando que essa distribuidora tem que reconhecer a receita. Só que se vocês notarem, é, aqui também tem uma questão de confiabilidade, porque se a distribuidora vende ali 10 DVDs, né, e a loja vende só 5, ela pode devolver esses 5. Então, quer dizer, ela compra 10, né, mas só vende 5. Então ela pode devolver esses 5, e aí, na verdade, no caso, essa, essa distribuidora só vai ter uma receita, né, desses 5, que é basicamente a mesma receita que a loja local também teve. Então, aqui a gente só pode mensurar de fato quando a gente conseguir ter essa confiança, que essa confiabilidade que de fato a gente já conseguiu, né, estimar quantos DVDs foram entregues. Então, só na venda de 10, pensa assim, né? Se a gente vender 10 e aí reconhecemos uma receita de 10 aqui. Só que aí daqui a, sei lá, 3 meses, a loja fala assim, ó, não consegui vender 10, eu vendi só 5, então toma 5 de volta. Aí a gente tem que reconhecer uma reversão de receita, sabe? Fica uma coisa estranha, né? Então, os nossos resultados ficam todos distorcidos. Se, por exemplo, a gente vendeu 10 esse mês que vem a gente não vendeu nenhum e teve um retorno de 5, a gente vai ter um prejuízo de 5, sendo que a gente recebeu 5, sabe? Tipo, fica estranho, não faz sentido, né? Então aqui a gente pode escrever assim, né? A receita deve ser reconhecida pela distribuidora somente quando os DVDs forem vendidos pela loja local. Que aí faz um certo sentido, né? A gente ter que só reconhecer, tá aqui mesmo, a gente tem que reconhecer somente quando de fato esses DVDs forem vendidos, tá? É, Bom, eu acho que essa justificativa aqui já está suficiente, porque a ideia é exatamente essa, né? A receita só tem que ser conhecida quando de fato a loja local vender, retornar os DVDs que não forem vendidos e a gente pode reconhecer de fato quanto que foi essa receita que a gente teve ali na venda de DVDs. Beleza? Bom,
Então vamos para o próximo aqui. 3. Uma entidade fabrica um item personalizado de máquinas e dá uma garantia de 3 meses que cobre o custo de quaisquer ajustes ou reparos posteriores à entrega. Tá? Não é possível estimar com confiabilidade os custos para o vendedor de realização de tais ajustes ou reparos, que em alguns casos são significativos. Sob os termos do contrato de venda, o controle da máquina passa do vendedor para o comprador no momento da entrega. Então, quando tem que ser reconhecida a receita? Por quê? Então, aqui a gente tem um caso bem explícito, né? Que assim, é uma empresa, né, que fabrica ali itens personalizados de máquinas e tem uma garantia de 3 meses que cobre ali reparos, danos, né, que que aconteçam depois da entrega. Tá aí tudo bem, né? Se a gente compra aqui, por exemplo, um celular com a garantia de 3 meses, se em 2 meses ele der problema, a gente pode ir lá e trocar, né? Ou pedir o reparo. Então é basicamente essa situação. E por mais que não tenha como estimar com confiabilidade os custos para fazer os reparos, a gente já já passou, né, de fato, essa posse, né? A gente já entregou, né? Então, assim, ele fala que os termos do contrato, o controle passa do vendedor para o comprador no momento da entrega. Então, se ele já tem o controle, da máquina, né? Então, isso é um caso bem clássico, né? Bem claro de que o controle já é do comprador. Então, a responsabilidade já é dele. Então, aqui a gente pode falar, né, que a receita deve ser reconhecida quando o controle é passado do vendedor para o comprador. Perfeito. Caso bem clássico, bem comum de acontecer. Bom, o que mais que a gente pode comentar, né? A gente pode falar que é a garantia, né? É, a garantia, como não pode ser mensurada com confiabilidade, e mesmo podendo ser significativa, deve ser reconhecida como um passivo contingente e divulgada em nota explicativa. É, Bom, vou até complementar aqui, né? Após os 3 meses, podemos fazer a reversão do passivo contingente. Então, assim, a garantia é também aquele caso clássico, né, que a gente, né, mensura a garantia baseado ali no passivo contingente e divulga em nota explicativa, né, essa garantia, a quantidade de garantias, o valor dessas garantias e tenta fazer algum tipo de estimativa. Se ela não pode ser mensurada com confiabilidade, a gente coloca ali como um passivo contingente e depois dos 3 meses a gente pode fazer a reversão desse passivo contingente. Então, também bem simples, acho que isso já responde ali a questão. Beleza? Bom, então vamos para 4. 4 fala o seguinte: uma empresa fabrica seus produtos somente depois de receber ordens de compra não canceláveis de clientes. Tá? Então aqui a empresa ela meio que tem uma fabrica por demanda, né? Quando o cliente de fato vai lá e compra, né, o produto, não pode mais cancelar, ela vai lá e fabrica. No final do período, os clientes de quem foram recebidas as ordens de compra não canceláveis podem ainda não estar prontos para assumir o recebimento dos produtos, por várias razões. Por exemplo, falta de espaços de armazenamento, atrasos no cronograma de produção dos clientes.
Assim, a pedido do cliente, a empresa estoca os produtos separadamente em seu próprio armazém ou em um armazém de terceiros. Ela detém a titularidade do produto e o pagamento por parte do cliente depende da entrega em um local específico por outro. Quando deve ser reconhecida a receita? Então, aqui nessa 4 a gente tem uma certa confusão ali, né, de situações, mas vamos tentar deixar claro. É, por mais que a empresa só fabrique quando tem uma ordem de compra não cancelável, a gente vê aqui que, na verdade, o produto ele fica armazenado, né, o produto fica estocado na própria empresa que fabricou. Então, vamos supor assim, né? Então a empresa foi lá, fabricou o produto, só que estocou, só que ele foi lá e quebrou, foi danificado, foi roubado. Quem que paga por isso? Bom, quem vai pagar por isso vai ser a empresa que fabricou, né? Porque a posse, né, a responsabilidade de estoque no lugar correto, de ter um espaço seguro, é da empresa que está armazenando. Então, se a empresa que está armazenando não fez o armazenamento correto, quem tem que pagar por isso é ela. Ela tem que ir lá e fabricar outro para poder dar para o comprador o produto que ele comprou, por mais que seja não cancelável. É, vamos supor ali você vai comprar né, de novo, um celular. É, você vai na loja, vai lá, faz o pagamento, assina a compra e tudo do celular. Só que na hora que a pessoa vai te entregar, a pessoa deixa cair no chão. E vai lá e quebra o celular, estilhaça e para de funcionar. Quem que tem que pagar por isso? Você que já pagou, você tem que pagar por outro celular? Não. Quem tem que pagar por isso é a loja. Porque é a loja que danificou o produto. Por mais que você já tenha comprado, como ainda não estava na sua posse o celular, quem paga é a loja. Agora vamos supor que a loja foi lá, te entregou, você pegou o celular, saiu da loja e aí escorregou de sua mão e caiu no chão. Bom, aí estava na sua posse. Então, tanto a titularidade quanto a posse estavam com você. Então, você que tem que arcar por esse prejuízo. Tem que ir lá e comprar outro celular, infelizmente. Então, aqui a gente pode falar. É mais ou menos a questão da controlada, né, com as suas coligadas, com as suas subsidiárias. Ah, por mais que a empresa compradora detenha a titularidade legal do produto, como o produto ainda não foi entregue e não está em posse de controle pelo, pelo comprador, a receita não deve ser reconhecida. Então, assim, ela não pode reconhecer receita quando a posse de fato não for transferida ali pro, pro vendedor, né? Desculpa, pro comprador. É, a receita só deve ser reconhecida quando o produto for entregue ao comprador e estiver em sua posse e controle. Então, é uma situação, digamos, até chata, né, para a empresa, porque ela não pode reconhecer receita mesmo estando com contrato assinado, de venda, né, tendo fabricado o produto, tendo separado ele, mas como ainda não está na posse de fato do comprador, ela não pode reconhecer. Então, a receita só deve ser reconhecida quando o produto for entregue ao comprador e estiver em sua posse e controle. Aí a empresa tem segurança que, de fato, a responsabilidade é do comprador, tá? Bom, eu acho que da 4 é isso. E agora a gente vai fazer duas questões, né, essas 5 e essas 6, que são questões de conta, que aí vai envolver de fato a gente fazer algumas continhas aqui, mas vamos fazer juntos
para a gente poder ir fazer com calma, tá? Eu vou passar bem devagar aqui por cada uma das questões, para a gente conseguir ir organizando aqui e fazer juntos. Bom, então vamos lá. 5. A empresa Smart Tech Solutions é uma líder de mercado de soluções tecnológicas para o varejo. No dia 1º de julho de X5, a Smart Tech firmou um contrato com o grupo Alvorada, uma grande rede de supermercados, para a venda de um pacote de serviços e produtos. Tá bom. O contrato prevê o pagamento fixo de 20 mil, R$ 200.000, que será dividido em 10 parcelas de mesmo valor nominal, e uma conta prestação variável de 50 mil, que será paga se e quando o sistema conseguir reduzir o tempo de fila dos caixas em 15% nos primeiros 3 meses de operação. A SmartTech estima aqui a probabilidade de 75% de atingir essa meta de desempenho. Então, vamos parar aqui e já faz... significa, né? Vamos tentar interpretar esse parágrafo. A gente tem um pagamento fixo, né? Então, um pagamento de 200 mil é, em 10 vezes, tá? Então, isso aqui é dividido por 10. E a gente tem uma contraprestação de 50 mil, que essa contraprestação só vai ser paga quando a gente tiver esse desempenho, né? Que é reduzir os 15% do tempo de fila. E aí, só que a Smart Tech tem a probabilidade de 75% de falar ah, não, a gente vai conseguir atingir sim. Então, é, 75% de chance de atingir a meta. Tá? Então, esse aqui já é um caso bem clássico, né? Que, ó, se a gente tem 75% de atingir, a gente tem 25% de não atingir. Então, a gente tem é mais provável que a gente atinja, né? Mais 50% é de chance de a gente conseguir atingir essa meta aqui e ter esse valor. Tá? Então é mais provável, ó, já tá dando a dica aí, né? Mais provável que a gente atinja a meta e ganhe 50 mil. Tá? Então, no caso, a gente ganharia esses 250 mil aqui, tá? Beleza. E aí, o que o contrato inclui, né? Ele inclui a licença do software, que é uma licença não exclusiva de um software de gestão de filas, que o preço de venda individual é de 150 mil. Então, a gente tem ali, ó, venda do software, que é 150 mil. Deixa eu só aumentar aqui as fontes. Que é 150 mil. A gente tem o serviço de instalação e customização, que é um serviço de instalação e customização do software nas 100 unidades do grupo, que ele é essencial, né? Isso aqui é importante, né? Essencial para que o software funcione nas redes e é concluído em um mês. Tá? Então, o software é uma venda, digamos, uma venda à vista, né? E, e a instalação, que é vendido separadamente, quando é vendido separadamente, né? Ele custa 80 mil, e ele é concluído em um mês. Beleza. E a gente também tem um serviço de manutenção e suporte, que é um serviço de manutenção e suporte técnico por 12 meses, que o preço individual é 40 mil. Então a gente tem o suporte, que é 40 mil, em 12 meses.
Tá, então é basicamente isso aqui dividido por 12. Por que que eu dividi por 12 aqui? Porque ele vai acontecer, né, em 12 meses. Tá, então depois a gente vai ver o reconhecimento tem que ser a cada mês, tá? Da receita, né? Tá, isso, então a gente pode até ver aqui o total, né? Ó, se a gente somar aqui o total, esses três serviços sairiam por 270 mil, né? Mas a empresa pagou 200. Então, ela teve um desconto aí por comprar o pacote e não comprar individualmente cada um deles, tá? Beleza. Aí, ao final do mês de julho de X5, a Smart concluiu a instalação e customização de todas as 100 lojas. Aí pede-se, né, para a gente responder 5 questões aqui. Identificar o contrato com o cliente, identificar as obrigações de desempenho distintas do contrato, determinar o preço da transação da Smart Tech, tem que reconhecer, e justificar a escolha do método de mensuração, mais provável o valor esperado, alocar o preço da transação para cada obrigação de desempenho, calcular e contabilizar as receitas que a Smart Tech tem que reconhecer no mês de julho de X5, né? Lembrando que o contrato foi firmado no começo, né, de julho de X5. Basicamente, ele quer que a gente veja ali em julho tudo que deve ser mensurado, né, reconhecido. Bom, então, vamos começar respondendo essa primeira questão aqui. Tô achando que talvez não vá caber. Deixa eu assim, então. Então, um, é, identificação do contrato. Bom, o contrato é um contrato de venda de um serviço de software, certo? É basicamente isso aqui, né? Firmou o contrato para venda de pacote de serviços. É isso aqui, ó. Venda de um pacote de serviços e produtos. Então é isso. É, contrato de venda de um pacote de serviços e produtos. Tá? Bem simples, objetivo. A gente não precisa quebrar muita cabeça com isso aqui, não. Beleza. Dois. A gente tem que identificar as obrigações de desempenho distintas no contrato. Então, as obrigações de desempenho distintas. Obrigações de desempenho é, é exatamente o que oferece, né? Então, essa licença de software, então vamos escrever aqui, as obrigações são, desculpa, a licença, né? A licença, a instalação e o suporte do software. E aí, por que que elas são as obrigações de desempenho distintas, né? As obrigações, porque elas estão discriminadas aqui, né? Elas podem ser vendidas separadamente, mas ou o cliente optou por comprar, né, todo esse serviço. Bom, acho que é isso. Dá dois, três. Determinar o preço da transação que a Smart Tech deve reconhecer e justificar a escolha do método de mensuração. Tá, então, aqui como eu já tinha comentado, né, como a gente tem uma cláusula de desempenho aqui do contrato, a gente pode começar por ela. Então, deixa eu até já começar escrevendo essa. O método escolhido será o de mensuração do método mais provável. Então, é bom, a gente pode escrever aqui, né? Por que que é o método mais provável, né? Pois
há uma dualidade de chance de realizar ou não. A gente vai colocar realizar 75%, né? Ou não, 25%. Bom, e aí a gente pode, né, calcular ali o valor, mas basicamente o valor vai ser o pagamento, vai ser o pagamento dos 200 mil e a contraprestação de 50 mil, tá? Então, o valor que tem que ser conhecido é exatamente esses, esses 250 mil. Lembrando que se a chance fosse, sei lá, 15%, tá, a gente tem 15% de chance de atingir 50. Como é menor que 50, a gente não reconheceria os 50 mil, tá? Simples assim. Tá? Então a gente pode até escrever aqui, né? Ah, o valor que deve ser reconhecido como receita é de 250 mil. Beleza. Então, 4. Alocar o preço da transação para cada obrigação de desempenho identificada. Tá, obrigação de desempenho identificada. Então, ele está falando dos serviços ali de software. Bom, então aqui a gente tem que basicamente fazer uma análise entre os dois cenários, né? O cenário que a gente tem ali, de fato, o, o pagamento cheio, né, para a loja e o pagamento individual que a gente tem ali para cada um dos produtos. Que é como se fosse fazer um rateio, né? O que ele quer aqui é que a gente coloque o preço da transação para cada uma dessas, quanto que vale, né? Quanto que vale em relação a esses 270 mil, quanto que vale esses 250. Então a gente tem que fazer como se fosse um rateio, né? Então a gente tem que ver quanto que cada um desses contribui proporcionalmente a 270. Então aqui é uma conta bem simples, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o cálculo da alocação, que vai ser o quê? Que vai ser os 150 dividido pelos 270, tá? Simples assim, que aí vai dar uma porcentagem para a gente. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz os 80 dividido por 270 e fiz os 40 dividido por 270, que aí dá uma porcentagem de quanto que representa cada um desses serviços em relação ao valor total. Agora, a gente tem que alocar em relação ao preço. Então, alocação em relação ao preço, que é o preço que a gente vendeu lá de 250. Então, a gente tem que ver, então, proporcionalmente, né, ó, quanto que esses 250 representam nessa proporção aqui de 55%. Agora a gente tem que ver quanto que os 150 representam nos 29% e quanto que os 250 representam dos 14%. Então, se a gente somar tudo, vai dar os 250 mil. Tá? Então, de novo, é como se o valor a venda do software nesse pacote aqui fosse vendido por 138 mil. A instalação, ao invés de ser 80,
foi 74. E o suporte, ao invés de ser 40, vai ser 37 mil. Tá? E aí a gente tem os 250 mil que foi vendido ali no pacote pro supermercado. Tá? Então, essa é a 4. Então, acho que na prova até teve uma questão bem parecida com essa. É importante a gente sempre ter isso em mente, tá? Sempre quando tiver ali um pacote para a gente poder analisar, e tiver a discriminação de cada um dos produtos separadamente, a gente vê essa relação entre os produtos vendidos separadamente, né? Quanto que eles representam no total, e o pacote, né? Quanto que ele representa em cada uma das porcentagens desse total, né? De que foi alocado ali nas porcentagens dos produtos individuais. Bom, então indo para 5 aqui, ele fala, né? Calcular e contabilizar a receita que Smart deve reconhecer em julho de X5. Bom, aqui a gente pode reconhecer então. Vamos lá, vamos reconhecer as receitas. Uma primeira receita que a gente pode reconhecer é a de software, né? Então, receita de licença, que vai ser exatamente essa receita aqui. Lembrando que quem está reconhecendo é a empresa que vendeu o serviço, né? Então, para a empresa, esses são os valores que ela tem que reconhecer, tá? Porque, porque ela discrimina. Então, vamos supor, na DRE, vai ter ali a discriminação, vai ter o somatório, né? Mas na nota explicativa vai ter a discriminação, né? De quanto que foi vendido de software, quanto que foi vendido de instalação, tá? Então, de licença foi 138, da receita de instalação foi exatamente esse 74. E aí na de suporte, é, lembra que suporte é em 12 meses? Então, como é em 12 meses, é como se fosse a garantia, né? A gente só vai reconhecendo a garantia, ou então o seguro, né? Na verdade, quer dizer o seguro. O seguro a gente vai reconhecendo conforme ele vai passando. E aqui é a mesma coisa. Então, o suporte a gente vai reconhecer, na verdade, vou colocar um, né? Um vezes quanto que foi nesse mês. Aí, deixa eu até colocar uma linha mais, colocar o X5, né? Em X5. Então, em X5, a gente reconhece esses valores, né? Receitas de licença, de instalação e de suporte uma vez, que é o que a gente. Desculpa, né? Na verdade, é esse valor aqui, ó. Né? Esse valor dividido por 12. Porque esse aqui é o do pacote, né? Na verdade, de novo, é esse valor aqui dividido por 12. Até coloquei em 12 meses, a gente tem isso aqui dividido por 12. Então a gente poderia até pegar uma vez esse aqui, né? Que foi em um mês. Tá? Então, o total a ser reconhecido seria 216.049. Tá? Então, essa aqui é a receita de X5. Aí, só para terminar, né, como que a gente poderia contabilizar? A gente poderia fazer um débito, ah, um débito no ativo circulante de contratos, por exemplo, no valor dessa receita aqui, a gente faz um crédito na receita de serviços, por exemplo, no mesmo valor. E assim ficaria a nossa X5. Tá?
Bom, acho que dessa, esse é o principal. Ah, a professora até faz uma, uma questão aqui, porque fala que essa meta aqui de desempenho vai ser, vai ser contabilizada, né, depois de 3 meses de operação. Então, na verdade, se a gente pegar ali os 3 meses, a gente poderia contabilizar esses 50.000, né, depois de 3 meses de operação. Porque pensa assim, quando a gente instalou, a gente não tem ainda, de fato, passado nessa probabilidade. Essa probabilidade só vai ser atingida, de fato, quando passar os 3 meses, que a gente vê que reduziu a fila em 15% nos caixas. Então, o recebimento, né, o caixa, de fato, né, o dinheiro, aqui é receita. Lembra que receita não quer dizer caixa, né? Então a gente poderia colocar também que após os 3 meses, a gente de fato receberia o dinheiro, né? A gente poderia fazer é, após os 3 meses, não, né? Tipo, antes dos 3 meses, a gente teria ali os 200.000, né? Rateado nessa parcela de 10 vezes, 10 parcelas aqui. Então, a gente teria um débito no ativo circulante do caixa no valor de 200.000 em 10 vezes. Já que só passou uma vez, então a gente vai receber 20.000 no caixa. Em compensação, a gente faz um crédito no ativo circulante em contratos no mesmo valor. E aqui só explicando, né? A gente faz um débito, né? Quer dizer que a gente tem um direito, né? De receber 216.000. Só que como a gente já recebeu 20, a gente tem que reduzir, né? Esse ativo circulante em 20, que a gente já recebeu ali de caixa. Então, até antes dos 3 meses, a gente vai recebendo isso aqui, ó. Então, vamos supor, eu coloquei antes dos 3 meses, mas assim, no X5, né? No X5 a gente recebe isso. Como é título de exemplo, no X6, a gente reconhece a mesma coisa aqui, né? Nesse caso, os 20, porque é a segunda parcela que ele vai pagar. Então, ele vai pagar, ele vai entrar no caixa mais 20.000, e a gente tem que reduzir mais 20.000 que a gente recebeu ali dos contratos. E aí, no X7, é basicamente a mesma coisa. Mas vamos supor aqui que já no mês 3 a gente conseguisse mensurar ali que teve os 50.000. Como os 50.000 ele não fala de dividir nem nada, então aqui na verdade seria os 20.000 mais os 50.000. Então é como se em X7, né, no terceiro mês, a gente conseguisse de fato mensurar ali se foi atingida ou não a meta. Vendo que atingiu, ele paga para a gente os 50.000, né, que não fala se é parcelado, né, entendo que não. E a gente vai ter um caixa de 70, que é os 20 mais os 50, e reduzir no contrato esses 70.000, né? Lembrando que esse valor aqui de 216.000 já está contabilizando o valor que a gente tem aqui dos 250.000. Ah, beleza, pessoal? Eu acho que o principal é isso, tá? É, e eu acho que aqui a gente finaliza o exercício 5, tá?
Beleza. Bom, então vamos para o 6. Como eu falei, esses vídeos seriam um pouquinho mais longos, né? Mas tá acabando, é o último. Então, o exercício 6 fala o seguinte: no início de julho, a Logística Ágil firmou um contrato de 12 meses com um valor fixo de 500 mil para gerenciar toda a distribuição de produtos de um cliente, que será pago em 10 parcelas a partir de setembro do mesmo ano. O contrato inclui uma cláusula de penalidade por desempenho que pode reduzir o valor final da conta-prestação. Tá? Então, aqui também um caso parecido, né, com o anterior, em que tem um contrato que ele firma de 12 meses, de 500 mil, que vai ser pago em 10 parcelas, mas que tem uma penalidade ali que ele pode incorrer, né, de acordo com atingir ou não um desempenho. A penalidade se aplica caso a LASA não cumpra o cronograma das entregas em até 95% do total. A LASA tem um histórico robusto de desempenho com base em dados de contratos similares e estima as seguintes probabilidades para o ano. Então, ela tem 30% de chance de não ter penalidade, 15% de ter uma penalidade de 20 mil e 5% de ter uma penalidade de 50 mil. O contrato também inclui uma obrigação adicional. A LASA prometeu fornecer um software de rastreamento de entregas para o cliente. O preço do software é 60 mil, pago adicionalmente ao valor de 500 mil. O software é entregue no início do contrato e o serviço de logística é prestado mensalmente ao longo de 12 meses. No final do primeiro mês, né, julho, a LASA prestou serviço de logística e o serviço de rastreamento foi entregue e ativado. O progresso do serviço de logística ao final do primeiro mês é de 1,12 avos, né, 8%. Então, utilizando as 5 etapas do CPC 47, a gente tem que identificar o contrato, identificar as obrigações de desempenho do contrato, determinar o preço da transação que a LASA tem que reconhecer e justificar a escolha, alocar o preço da transação para cada obrigação de desempenho e calcular e contabilizar a receita que a LASA tem que reconhecer no mês de julho. Bom, então, um exercício até parecido, né, de certa forma, com o anterior, mas vamos lá. Então, vamos ir colocando os dados aqui também, né? A gente tem um valor, então, pagamento que vai ser de 500 mil, e a gente viu que é, vai ser pago em 10 parcelas, né? Em 10 vezes. Então, dividido por 10. É, e eu vou incluir também aqui já esse software, que é de 60 mil. Então, software, 60 mil. Eu entendo que vai ser pago à vista, né? Aqui não fala nada de parcelamento nem nada, né? A questão é que é, o serviço é prestado ao longo de 12 meses. Tá. Então, vamos lá. Tem as probabilidades aqui também, mas a gente vai fazendo ao longo do exercício. Então, a primeira etapa é identificar o contrato. Bom, o contrato é exatamente esse gerenciar, né, a distribuição de produtos de um cliente. Então, pode ter colocado exatamente isso, né? O contrato é de gerenciar toda a distribuição de produtos de um cliente e, bom, eu diria também, talvez até fornecer o software, né, e fornecer o software de rastreamento. Rastreamento. Acho que seriam duas grandes obrigações, assim, né? Beleza. Dois. Identificar as obrigações de desempenho distintas do contrato. Bom, então, basicamente, a gente até colocou aqui em cima, né? Que são duas obrigações, né? Gerenciar toda a distribuição
gerenciar toda a distribuição e fornecer serviço de software de rastreamento. Rastreamento. Então, basicamente, é isso. Beleza. 3. Determinar o preço de transação que elas têm que reconhecer e justificar a escolha. Então, aqui a gente é, pode identificar que tem essas penalidades, né, que a gente vai ter que utilizar para poder mensurar ali a receita. E aqui, como eu comentei, né, como a gente tem ali as probabilidades, né, de acontecer alguma coisa, a gente não tem uma chance clara, né, de haver ou não haver essa penalidade. Se fosse, tipo, tem uma chance de 80% de haver penalidade. Pô, então a gente tem uma maior chance de haver, mais provável que tenha penalidade, a gente vai usar o método do valor mais provável. Como nesse caso a gente tem as probabilidades de acontecer, a gente usa o valor esperado. Então, utilizando o método do valor esperado, temos. E aí a gente tem essas probabilidades, né? Não haver penalidade de 80%. Então, zero, né? A penalidade é zero de 80%. É, ele não classifica as penalidades, né? Mas, bom, vou colocar 15% de haver penalidade. Então, a penalidade é de 20 mil e tem uma chance de 15%. E 5% de haver penalidade de 50 mil de 5%. Beleza. Então, a gente pode até ver o quanto que seria cada um desses valores. Lembrando que o cálculo aqui, ele tem que ser o quanto que a gente receberia, né? Então, se a gente tem 80% de chance de não haver penalidade, a gente tem 80% de chance de receber os 500 mil menos o valor, né, que vai ser penalizado, nesse caso não tem penalidade, vezes a probabilidade desse, de acontecer essa penalidade, né? Então, 400 mil. Nesses próximos, a mesma coisa, ó. A gente calcula ali o quanto que a gente vai receber, menos a penalidade. Então, vamos supor que caímos nessa penalidade. Pô, então a gente vai ter uma redução de 20 mil. Qual a chance disso ocorrer? 15%. Então, a chance de a gente ter ali 72 mil de, de penalidade. E a 5% é a mesma coisa. O valor que a gente vai receber menos a penalidade e a gente tem 5% desse cenário ocorrer. Tá? Então, 22.500. Então, o total seria a soma desses valores. Então, seria 494.500. Então, esse é o valor total da transação que a gente espera, né? Então, ali que é o valor do preço da transação, que tem que ser reconhecido. Então, deve ser reconhecido o valor total de 494.500. Tá? De novo, só voltando. Por que que eu separei? Por que que o valor não é 500? Porque a gente tem uma chance, né, de ter ali a penalidade de
ah, tem uma chance de ter uma penalidade, tá? Então a gente provavelmente não vai receber tudo isso, porque a gente vai atrasar em algum ponto. Qual a chance de atrasar? Bom, 80% de não atrasar, tá? Então, grande parte de não atrasar. 15% de atrasar, tá? E ter 20 mil de penalidade, então a gente, né, receberia 72. E 5% de atrasar também com a penalidade de 50 mil. Então, a gente receberia 22. E aí, no total, a gente receberia 494 e não os 500. Tá? Então, essa é a receita que a gente tem que reconhecer. Claro, a gente também tem a receita de software, que, pelo que eu entendo aqui, teria que ser paga integralmente, não teria penalidade. Então, poderia também colocar, né? Receita de software de 60 mil. Essa seria a 3. 4. Alocar o preço da transação para cada obrigação de desempenho identificada. Então, aqui é a mesma coisa daquele rateio lá que a gente fez. Tá? A gente precisa entender o quanto que a gente tem que alocar nesse sentido. Bom, aqui, o que a gente pode colocar? A gente tem ali, de fato, o preço de total, né? Então, o preço total de 500 mais 60, então de 560 mil. Só que o valor total com penalidades vai ser exatamente esse de 495. Tá? Então, aqui a gente tem esse desconto, né, digamos assim, de 65 mil que, né, ficou ali com base na receita do software também. Aqui, como não são produtos diferentes, né, a gente, né, não tem nem como separar essa relação, mas a gente poderia fazer uma proporção, por exemplo, em relação ao software, né? Então, vamos supor ali, se o pagamento e o software fossem separados, em dois produtos distintos, a gente poderia fazer, né, os 500 sobre o total, 560, e o software, que seria esses 10%. Aqui eu vou colocar até o valor do software também. É que ele não vai influenciar, né? Mas eu vou colocar ele aqui também. Então, quanto que a gente receberia? Então, a gente receberia, a gente receberia essa porcentagem em relação ao valor total e essa porcentagem em relação ao software. Então, aqui a gente recebe né, 554, né, somando com o software, mas proporcionalmente a gente receberia 495 pela, ah, pelo pagamento, né, total do serviço e 59 pelo software, tá? A professora não faz isso no exercício, mas a gente pode fazer isso com ou sem o software. Como o software é um valor à parte, poderia nem incluir ele aqui também, mas também não tem problema a gente incluir, né? Depende muito como que a empresa vai tratar esse software, né? Se ele vai ser incluso, como se fosse um parte do serviço mesmo ou não, tá? Bom, mas vamos lá para 5.
Então, assim fala: calcular e contabilizar a receita que a LAS tem que reconhecer no mês de julho. Tá, então, aqui a gente tem uma. Vamos separar de novo lá, né? A gente tem a receita é, do serviço, né? Eu vou só separar aqui já no mês de julho, para ficar mais claro. XC. Então, no mês de julho, a gente tem que reconhecer a receita, claro, né? De 495. Só que vai ser a receita de 495, só que como vai ser em 12 meses o serviço, isso é importante, ó, o pagamento é em 10. Então, o caixa vai ser em 10. Só que o contrato vai ser em 12 meses. Então, é como se fosse uma obra. A obra a gente vai conhecer a receita de acordo com a evolução da obra. Como é em 12 meses, a gente não vai conhecer todo esse valor agora. A gente vai conhecer um dozeavos desse valor. E aí sim, a receita do software, né? Que é de 60 mil, a gente pode reconhecer integralmente agora, porque, como eu falei, eu entendo que, como ele foi entregue no início do contrato, é, bom, já foi prestado o serviço. Então, meio que o cliente vai utilizar, mas o serviço já foi concluído. Então, a gente já pode fazer os lançamentos aqui. Então, a gente vai fazer um débito no ativo circulante de, eu vou colocar contas a receber, vai. Contas a receber para poder padronizar a conta da professora. Eu vou separar aqui pelos serviços, mas vou colocar um só, que vai ser a soma desses dois. Então a gente foi lá no ativo e fez um débito, né? Aumentamos a conta de receber desses dois clientes. Poderia ser de contratos também, aqui não importa muito, tá, pessoal? Aí a gente vai fazer um crédito na receita de, de serviços. Também aqui a gente poderia juntar, mas também não tem problema a gente dividir. Então vai ser um dozeavos. Também a gente vai fazer um crédito na receita, só que de software. Esse valor de 60 mil. E aí, como eu comentei, né? O caixa, a professora colocou que não foi recebido ainda, né? Porque como ele fala que a partir de setembro, e ele está pedindo para a gente fazer o de julho, teoricamente o valor não foi pago, né? Então, se a gente vê aqui o software, né? Ó, é pago adicionalmente o valor fixo, mas ele não fala quando. Então, vamos supor, né, que 60 mil também vão ser pagos só a partir de setembro. Realmente, em julho não teria entrado nada no caixa. Então, ó, não teria entrada no caixa. E a partir de setembro, aí teria que fazer aquela conta lá, né, de a gente poder pegar aqui o valor em 10 vezes, né, vai entrar 50 mil no caixa, mais os 60, e aí seria um crédito em ativo e um débito em, em caixa, tá? Porque aí entraria os 50 mais os 60. Aí no outro mês, em outubro, entraria mais 50, em novembro mais 50, dezembro mais 50, e assim vai aumentando o caixa e reduzindo o ativo, reduzindo contas a receber. De novo, poderia ser contratos aqui, tá, pessoal? De contratos. Ou também poderia até separar, né? Tipo, um débito em software,
e outra aqui em serviços. Essa aqui é menos comum, né? Mas, mas também poderia, também, tá? Mas eu vou deixar como a professora fez, né, em contas a receber, porque de fato é uma conta que você vai receber no futuro, né? Como estamos em julho, você vai receber em setembro, então é de fato contas a receber lá no futuro. Mas já reconhece como receita porque a gente já prestou o serviço do software e também já começamos a realizar, né, ali a obra, né, a logística a partir de julho também. E é isso, pessoal. Bom, exercício bem longo, né? Estamos aí com 1h20 de vídeo, mas eu acho que deu para pegar bem a ideia e treinar bem essa parte de reconhecimento de receitas. E é isso, pessoal. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.